A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala: creio em ti. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se abate sobre nós seu grande desejo, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar
depois de morto, ainda fala. A revelação é um resultado da predestinação. Que tal os nossos ouvintes, o mundo todo, saber que uma pessoa que morreu há milhares de anos ainda fala? O mundo vive de curiosidade. O povo gosta de saber. As pessoas gostam de especular. São atenienses. Gostam sempre de saber uma notícia nova. Fatos fantásticos, curiosos, tornam-se manchetes e assuntos principais na televisão, no jornal, nas revistas, nas bocas e em todos os meios de publicidades, honestas e desonestas, legais e ilegais, verdadeiras e mentirosas. Mas aqui se trata de um fato que não é um truque. É um fato que, na verdade, deveria chamar a atenção de todo mundo. Um homem que morreu há milhares de anos ainda fala. Mas não é somente um homem. Homens, pessoas que morreram há milhares de anos ainda falam. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 11, a Bíblia se tratando da única e verdadeira fonte de informação, dos verdadeiros fatos ocorridos, com aqueles que foram chamados por Deus, predestinados por Deus, para serem a notícia do dia, a notícia diária do cristão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. É uma grande notícia. Ganhou o jogo? Foi uma competição? Não. Era de fato uma competição. Mas inconsciente da parte de Abel. Todos podiam pensar que Abel estava em competição com Caim. Mas isso já significava uma falta de revelação. Ou significa uma falta de revelação. E falta de revelação significa, por sua vez, falta de predestinação. Então foi pela fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Isto é a grande notícia que todo mundo deveria estampar em manchetes, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto ainda fala. Por ela quem? Pela fé. Você sabe que o sangue de Abel fala até hoje. O sangue fala. A fé também fala. Agora vamos ratificar uma coisa muito importante. Revelação é um resultado da predestinação. Por quê? Esta fé revelada. Por que essa intuição de oferecer
aquilo que de fato combinou com o plano de Deus para a redenção. Abel não estudou, Abel não foi um teólogo para entender que o problema não era a fruta, porque se ele fosse um teólogo, ele estaria dizendo que era maçã, ele teria oferecido maçã também. Mas quem estava falando ali era a semente, era a origem, era a predestinação. A fé qualificava, identificava a predestinação de cada um deles. Abel era de fato um predestinado filho original de Adão. Caim, por sua vez, era a semente da serpente. O seu culto testificou disto. A sua doutrina testificou disto. Porque a semente da serpente é religiosa, é estritamente santarrã. Isto é muito santa. Ela não é criminosa, assim. Para melhor entender, Jesus nunca chamou as meretrizes, os ladrões, os salteadores de semente da serpente, nem tampouco João Batista. Mas eles qualificaram os líderes religiosos de raça de víbora, descendência, raça, semente da serpente. Agora, como Abel ainda fala, também Caim ainda fala. Isto quer dizer, o espírito de Caim ainda fala, ainda age, odeia aquele que tem a verdadeira doutrina, odeia aquele que oferece o verdadeiro culto, e assim que pode, sangra-o, mata-o, procura apagar o seu nome, mas mesmo depois de morto ele ainda fala. Porque muitos morrem, mas para a concepção dos caimitas. Morrem na impressão, morrem no conceito dos caimitas. Mas para Deus eles não morrem, porque ninguém pode matar um cristão. Jesus disse isto. Que era para nós temermos a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, mas não temer ao homem que nada pode fazer mais do que matar o corpo. Isto quer dizer que muitos morrem de fato, mas no conceito dos caimitas, eles estão mortos. Para os cristãos, nenhum cristão está morto. Todos eles falam. Abel fala, José fala, Davi está falando agora, todos os profetas do passado falam, os apóstolos falam, Maria fala, Raabe fala ainda, Ana está falando, Maria Madalena está falando, mas por outro lado Caim também está falando, está agindo. A morte de Caim também não pôs fim ao seu ministério, como a morte de Judas não pôs fim ao seu ministério, não pôs fim à traição. A morte de Eva não colocou fim à prostituição, à traição do esposo. A morte de Caim não pôs fim ao homicida, ao homicídio. Jezabel fala que as mulheres devem pintar seus olhos, suas unhas, e assim por diante. Mas você vê que isto é falando no sentido físico. Se você ler nas 7 eras da igreja em Apocalipse, você vai ver que Jezabel e Balaão são doutrinas. São doutrinas tipificadas no Velho Testamento por condição, estado físico. Jezabel, representando uma igreja casada com o Estado. Balaão, representando um mensageiro entre, é aquele anfíbio que vive de um lado e do outro. Tanto pode viver na água como no seco. E que nunca define a coisa.
amando o prêmio da injustiça, dizendo que está amando. Mas o prêmio, amando a popularidade, Balaão é esse tipo. Ele está sempre falando também. Absalão está falando. Ele está sempre ali na porta agradando mais alguém para cumprir o seu ministério contra seu próprio pai. Esta é a verdade. Mas voltando ao assunto, a fé de Abel ainda fala. Fala por quê? Porque é o sangue. A fé que Abel teve para oferecer o seu sacrifício denuncia a obra da serpente com Eva. O culto de Abel diz para Caim que ele é filho da serpente, e aí então onde ele se enche de ódio. O culto de Abel identificou Caim como filho da serpente. Então, o que fazer? Matar esse nome, apagar esse nome da terra, mas a morte não põe fim ao seu ministério. Não é somente Abel que fala. Já citamos José, que fala do tipo de Cristo. Já falamos de Davi, que fala também de um tipo de Cristo. E toda a sua vida cheia de controvérsias, de impactos, de coisas difíceis de serem entendidas. E às vezes com maiores fracassos do que seu próprio filho Absalão, com maiores fracassos e erros do que Balaão, que era um homem reto. A Bíblia não fala de outra coisa de Balaão, senão de ter amado o prêmio da injustiça. A Bíblia não registrou nenhum derramamento de sangue por parte de Balaão, nem tampouco adultério dele, seja o que for. Mas como ele está na Bíblia? Como ele está no Novo Testamento? Veja, os apóstolos falam. Os apóstolos estão falando que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam Atos 2:38. Vejam Atos capítulo 8. Leiam isto. Leiam Atos 19. E veja se tem algum apóstolo na Bíblia que fala de batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles ainda falam hoje. Se eles responderam naquele dia que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, de que forma eles responderiam hoje? Eles ainda falam. Filipe ainda fala. Ele pode vir aqui e dizer, bem, eu pedi a Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos mostrasse o Pai. E ele me respondeu, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto? Quem vê a mim vê o Pai. Então Filipe ainda fala. Maria fala que pode receber o sobrenatural. Pode receber um óvulo fecundado da parte de Deus, com o sangue de Deus, para gerar o filho em seu ventre, sem nenhuma sensação. Maria fala ainda que a igreja pode receber o Filho de Deus, o Filho desejado. Numa hora que todo mundo está identificando Deus em si através da emoção e da sensação, Maria fala que a maneira de receber o Filho genuinamente, o Filho desejado, é sem sensação, é sob opróbrio, é sob escárnio, é sob dificuldades, é sob lutas. Quem quer é Jesus Cristo deitado em berço esplêndido? Raabe fala assim que uma meretriz pode se tornar esposa de um general. Como Maria Madalena também fala a mesma coisa. Esposa de Jesus Cristo. É a igreja gentílica que foi tirada dentre os gentios. E ele que não usava sangue de bodes. É o sumo sacerdote que derramou seu próprio sangue, purificando-a, fazendo-a virgem para si. Raabe e Maria Madalena, a samaritana, estão falando
que ele é o sumo sacerdote, cujo sangue não é de bode, não é de touro, mas é sangue de Deus, que pode purificar para si uma igreja imaculada, virgem. Sim, Abel fala a seu respeito. Caim também fala. Ana está falando que pode receber o filho sem nenhuma condição. Você vê que todos os grandes filhos na Bíblia Sagrada vieram através de meios impossíveis para os homens. Todas as mulheres que trouxeram filhos importantes, profetas, eram estéreis. Elas não tinham condição própria. E como esta igreja, esses grupos, querem se encher de condição própria, moral, religiosa e tanta coisa, para dizerem que eles é que trarão o filho à cena. Mas quando você vê alguém sem condição, sem nem poder levantar os olhos para orar, é ali onde está a coisa. É aí em você. É no seu canto de vergonha. É no seu cantinho de opróbrio. É no seu cantinho de esquecimento, de desprezo, em que seus direitos e suas razões não são respeitadas. São ignorados, portanto. Ninguém se lembra de você, mas Deus não se esquece de você. Oh, como isto é bom! A morte de William Marion Branham não pôs fim em seu ministério. Ele ainda está falando, e eu digo também, a minha morte não porá fim ao meu ministério. E você então sempre terá que dizer, Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Se você que está enfermo, doente, cheio de iniquidade, de transgressão, nesta hora abrir a Bíblia em Isaías 53, Isaías ainda fala. Deus fala contigo. Isaías está morto há milhares de anos, mas ainda está falando. Ele fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas transgressões. Ele fala que ele caminhou como ovelha muda para o matadouro, por causa de nós. O mudo falando que você está salvo, que você está redimida, que você receberá o Filho da promessa, a manifestação do Filho de Deus. Filho este que até a natureza geme por causa dele, por causa de sua manifestação nos filhos de Deus. Deus te abençoe agora, te encoraje, e que você possa ouvir a voz dos santos, dos profetas, muito especialmente a trombeta do sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Deus te dê a cura, a libertação, e possa falar contigo a respeito das coisas profundas que Ele tem nos revelado, e que com isso mostram que somos predestinados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os sinos a vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz,
talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus em raios de luz, nos caminhos teus. Nenhum poder te vencerá andando com Jesus. Crê em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz. O que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Antes eu era um perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Em Jesus. Neste momento,
Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus, meu Salvador. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. De Saron Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus,
carreira receberei Posição social religiosa não quer dizer posição espiritual. Conte o seu jardim pelas flores, nunca pelas folhas caídas. Conte sua vida pelas horas alegres, nunca pelas tristezas. Conte seus dias pelos sorrisos, nunca pelas lágrimas. O valor da vida eterna, segundo as promessas de Deus escritas na Bíblia Sagrada, deveria operar isto: trocar as lágrimas pelo sorriso. Não foi por menos do que isto que eles saíram regozijando-se das cadeias, do sofrimento, das perseguições, por haverem sido dignos de sofrerem afrontas pelo nome do Senhor. Sofrer pelo nome de Jesus era para eles uma honra. Não era para quem queria, nem corria, demandava, mas era para quem Deus chamasse. Estamos falando no tempo passado, como se não tivéssemos um tempo presente. Isto é a mesma coisa hoje. Muitos não sabem que é uma honra estar sofrendo determinadas espécies de sofrimento. Porque o mundo sofre de um modo geral, tanto rico como pobre, tanto os desenvolvidos como subdesenvolvidos. Todos sofrem. Todos estão coagidos, ameaçados, encurralados. Todos estão precisando de uma via de escape. Mas o sofrimento enviado por Deus, como foi no caso daqueles que sofreram por amor de Jesus, por eleição, por predestinação, é diferente. Pode até ser que alguém morresse pelo nome de Jesus naquela época e não tivesse nada a ver com sua salvação, com sua predestinação. Pode até ser que alguém sofra pela religião, pelas boas coisas, pela posição que sustenta diante do povo, mas isto não quer dizer ainda aquilo. Surge-se uma pergunta nesse instante:
onde você adquiriu isto? Isto quer dizer uma posição espiritual. A posição espiritual independe da posição social, moral, religiosa. Nós vemos este quadro na Bíblia desde o Gênesis até Apocalipse. No caso de Esaú e Jacó, antes mesmo de qualquer um fazer bem ou mal, Deus já havia aborrecido a Esaú e amado a Jacó. A posição que Jacó adquiriu diante de Deus independia da posição que ele teria aqui, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com a sociedade, com a religião. Eu estou falando simplesmente uma coisa incontestável. Basta você olhar isso pelo prisma revelado e você encontrará isto em todas as Escrituras, sem precisar citar nenhum nome. Se isto foi assim, isto é sempre assim. Posição social religiosa não quer dizer posição espiritual. Você não olha seu filho como um estranho olha. Você não quer saber de suas falhas. Embora você se entristeça, embora você o corrija, mas você continua o amando, e mesmo que você viesse a aborrecê-lo, ele continuaria sendo seu filho, e você continuaria sendo seu pai. É desta posição que eu estou falando. O estado, a posição do filho pródigo, não pôde anular a posição de filho. Onde você adquiriu isto? Ora, como podemos responder? De que forma Jacó podia responder? De que maneira Raabe podia responder? O próprio Moisés? E vale a pena falar em Josué e Calebe. Como, Abel, você escolheu, adquiriu isto? De oferecer um sacrifício que agradaria a Deus, ao contrário ao de Caim? Como você adquiriu isto? Foi com dinheiro? Foi com fama? Foi com política? Foi através de mulher? São Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. São Pedro está dizendo que a vã maneira de viver dos pais, dos cristãos a quem ele escreveu e escreve, não era uma vã maneira de matar, de roubar, mas era uma vã maneira de servir a Deus. Era uma vã posição social religiosa. É isto que Pedro está dizendo, da qual todos necessitam ser resgatados. Mas como você pode adquirir isto? É com dinheiro? É com fama? É com política? É com mulher? Porque se não é por mulher, olhe o dinheiro. Aquele que não está perseguido por uma coisa, está perseguido por outra. Agora, estar perseguido não quer dizer que está perdido. Davi estava perseguido por Saul, mas não estava perdido. Jesus estava tentado por Satanás, mas ele continuava sendo Jesus.
Ele foi tentado pelo dinheiro, pela fama, pela política, pela mulher. Mas ele não caiu, ele continuou sendo Deus. Ser tentado, ser perseguido e até se foragir e ser tido como tal, não importa. Tem sempre um Joabe, há sempre alguém que está a seu lado para manejar a espada. O que importa é a sua posição diante de Deus, é a sua posição espiritual, é um coração humilde e quebrantado, porque de sacrifício Deus não se agrada. Como é difícil fingir uma vida diferente nesses dias. Isto quer dizer tentar ter vida diferente, tentar mudar as plumagens. Como pode um corvo tentando mudar suas penas para parecer com a águia? É melhor dizer sou o que sou. Estou aqui da maneira que Deus me criou. E o que eu posso dar, eu dou. E o que eu tenho necessidade, eu peço. Dá-me, Senhor. Ele cuida de mim, me alimentando segundo a minha natureza. Ele cuida de você também, te alimentando de acordo com sua natureza. Ele alimenta a cada pássaro, a cada animal segundo a sua natureza. Ele alimenta o próprio porco com a lavagem, mas alimenta a pomba com sementes. Mas tudo vem de Deus. O culto de Abel foi de Deus. O material, o ingrediente para o culto foi Deus quem deu. O de Caim também foi o próprio Deus quem deu. Onde você adquiriu isto, Caim? Foi Deus quem me deu. Onde você adquiriu essa posição, Caifás? Foi Deus quem me deu, senhor sumo sacerdote. Ó homem de moral, ó impecável, ó santidade, quem te deu essa posição? Foi Deus. Foi o mesmo que me pôs no pó. Sim, porque ele levanta do pó o pobre do monturo necessitado para sentar na mesa com seus príncipes. Onde você adquiriu esta posição de esposa? Pensa você que isto é pouco? Onde você adquiriu a posição de pai, de esposo, de uma mãe de família, de um pai de família? É isto pouco? Mas como isso está tão mesclado? Como você poderia dar tanto valor à visão para admirar um crepúsculo desprezado, se você tivesse já perdendo a vista? Você teria saudade de ver os céus, de ver os rostos dos queridos, ver as estrelas, ver o próprio brilho do sol, da lua. Mas quando você está cheio de vista, você não precisa parar para ver um crepúsculo e meditar no Senhor. As águas correndo, as árvores batendo palmas, os animais nédios. Sim, os animais saltando e pulando, anunciando a chuva, agradecendo antecipadamente aquilo que vem no lugar de outro, vem no lugar da seca. Por que saltam? Por que estão tristes? Por que choram? Por que esperam? É porque a seca está grande e a nossa necessidade clama por uma coisa diferente. Clama por uma chuva, clama por um batismo. Mas aonde você vai adquirir isto? Posição de pastor. Como você pode preencher 1 Timóteo 3? Cego de nascença. Onde você adquiriu a sua cura, a sua visão? Ele responde, foi com Jesus de Nazaré. Ladrão da direita, Maria Madalena, a sociedade não pôde fazer nada por vocês, senão condenar-vos, o que estava certo. Mas onde vocês adquiriram isto?
posição no paraíso, posição nos céus, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como posição social, religiosa, política, dinheiro, fama, mulher, não foi com ouro nem com prata, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado Incontaminado, que nos garantirá a salvação até chegar lá. Mas quando chegar lá, você vai ouvir esta pergunta? Que fez você para estar aqui? Você tem que responder: nada fiz. Aliás, até pensei que não estivesse aqui. Para mim, uma grande surpresa. Mas havia uma fé, uma coisinha dentro do meu coração que palpitava por isto. Só eu não cruzarei o Jordão? Cristo veio me dar o perdão. E onde você adquiriu isto? Isto não foi na religião. Isto foi de graça. Isto foi Jesus quem me deu. Ao invés de ficar com inveja, receba também, se é que Ele quer te dar. Quando eu chegar ao rio no crepuscular, ao findar as tristezas de então, me espera alguém para o caminho mostrar, só eu não cruzarei o Jordão, só eu não cruzarei o Jordão, Cristo veio me dar o perdão. Quando chegam as trevas, comigo Ele está, só eu não cruzarei o Jordão. Não interessa como foi que Jacó adquiriu a bênção. Interessa sim saber como ele recebeu o sinal, a garantia, o selo. Mas aquilo não foi ele. Aquilo foi desde antes da fundação do mundo. Você sabe disto? Que se você está na mira de Deus, se você é predestinado, você adquiriu uma grande posição para si. Foi Deus quem te deu o conhecimento da mensagem do dia. Portanto, conte o seu jardim pelas flores, nunca pelas folhas caídas. Conte sua vida pelas horas alegres, nunca pelas tristezas. Conte seus dias pelos sorrisos, nunca pelas lágrimas. Momentos, momentos, momentos e momentos de gozo e de alegria podem cobrir todos os momentos de lágrimas e tristezas. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a bênção da posição que Jesus te deu. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador
dor sempre a apontar, flechas traspassar ao me padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor.